Então, falei no começo do programa que a gente tem muito em comum, né, com os nossos animais e às vezes a gente não toma conta, né, que eles podem apresentar algumas doenças que são comuns na gente também. Inclusive as doenças do coração, né, as cardiopatias. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Andresa Braga, ela que é especialista em cardiologia veterinária, né, e justamente sobre isso, que às vezes o nosso objetivo aqui no nosso quadro é orientar os papais, né, pet, que muitas vezes desconhecem alguns problemas que, como eu disse, podem se assemelhar bem com as condições de saúde da gente também, dos humanos também. Então, eu começo perguntando para você, Andressa, quais são as principais cardiopatias que podem afetar também os nossos animais de estimação? Seja bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo. Muito obrigada a todos. E, bom, primeiramente falando de um tema que eu acho muito prazeroso, porque trabalho com isso diariamente, está dentro da minha rotina profissional, diagnosticar e acompanhar pacientes com doenças cardiopatas. E a primeira pergunta que você me fez é uma pergunta muito relevante, que é de acordo com o diagnóstico que a gente faz. O primeiro diagnóstico é feito dentro da própria casa do tutor. A partir do momento que você percebe que o pet está apresentando algum sinal clínico, principalmente respiratório, é um sinal clínico relevante para você suspeitar de algo cardíaco. A parte respiratória dos pets, ela tem uma relação muito íntima com o coração. Então, aquele pet que demonstra tosse seca persistente, a tosse com sinal de engasgo frequente, o cansaço, a parte respiratória de forma mais dificultosa e limitada, a gente já começa a incluir dentro das possibilidades a parte cardíaca. E, além disso, a parte neurológica. Alguns pets eles podem ter síncopes, que são desmaios, e também podem ter convulsões. Tá certo. A gente tende a comparar muito com a gente, né, com o nosso dia a dia. A gente sabe que existem vários, além das doenças congênitas, existem vários fatores, né, que favorecem o surgimento de doenças do coração, como, por exemplo, obesidade, né, sedentarismo, alimentação incorreta. Nos animais também é assim. A gente tende a puxar muito para o lado dos cães, mas eu queria que a gente sempre lembrasse também tanto dos cães como dos gatos. Esses fatores também podem favorecer, né, o surgimento de problemas do coração? Sim, a gente tem um mito na veterinária, assim, acredito eu que vem dos antepassados, de acreditar que as doenças cardíacas elas estão mais relevantes somente nos idosos. Mas até os jovens e os juvenis, eles podem apresentar sinais de doenças cardíacas. E eu iria até um pouco mais do que o coração, doenças vasculares, como, por exemplo, a hipertensão. Um exemplo muito comum é aqueles pacientes que têm distúrbios metabólicos, obesidade, aumento de colesterol, triglicerídeos, ou até mesmo que não seguem uma dieta bem balanceada, exemplo daqueles felinos, né, que são um pouco obesos. Eles podem desenvolver hipertensão e essa hipertensão certamente vai afetar a funcionalidade cardíaca. Agora, doutora, existe alguma relação com a espécie? Alguns animais, eles têm mais tendência a apresentar problemas. Você citou a questão respiratória. A gente sabe que existem alguns animais que naturalmente têm problemas respiratórios. Eles são mais suscetíveis ao surgimento de doenças cardíacas ou não tem a ver? Ou se de fato pode ter sim relação com a raça desse animal? Sim, tem predisposição racial e também tem a predisposição hereditária. Pais que apresentaram doenças cardíacas podem passar adiante para os seus filhos e, ao mesmo tempo que nós temos raças que têm uma predisposição maior do que outras. Primeiramente, as raças que têm limitação respiratória, braquicefálicos, bulldog, maltês, shih tzu, ainda mais o shih tzu, que é muito, como é que eu posso dizer, muito frequente na nossa cidade, é um dos campeões de pacientes que eu atendo com cardiopatias. Além deles, o pincher, o poodle. Isso tem a ver um pouquinho com o temperamento deles? Que a gente sabe que eles são um pouquinho mais estressados, né? Você citou aí o pincher, que a gente sabe que é um animal bem estressado. Isso pode ter relação também com esse tipo de comportamento? Também, inclusive, como a cardiopatia é uma doença de início silencioso, aqueles pets que são um pouquinho mais quietos em casa, eles dificilmente demonstram os primeiros sinais. Eles começam a demonstrar quando eles se esforçam fisicamente e aí é que aparecem, decorrente do esforço físico, a parte respiratória. Vale lembrar uma raça que é muito importante em cardiopatias e que tem uma relevância inclusive mundial, que é o Cavalier King Charles Spaniel.
ele hoje em dia é a raça considerada mais predisposta a doenças cardiovasculares. Agora, existe como a gente prevenir, doutora, esses problemas nos nossos bichinhos, assim como na gente, que a gente cuida um pouco mais da alimentação, né, evita o sedentarismo. A gente também pode introduzir esses hábitos na vida dos nossos bichinhos para que ele tenha uma qualidade de vida melhor? Sim, com certeza. Desde o primeiro momento que você leva o pet até o veterinário e que o veterinário já faz aquele primeiro check-up, ele já começa a avaliar todos os sistemas, incluindo o cardiovascular. O pet, desde o estágio mais juvenil, ele pode ter também doença cardíaca, então já é o momento de você fazer aquela primeira triagem e daí em diante ficar acompanhando seriadamente. Os exames de imagem, a aferição de pressão arterial, eles são o braço direito nesse momento de poder avaliar melhor se é um paciente com predisposição e que pode evoluir precocemente para uma doença cardíaca. Em relação ao tratamento, né, desses animais que já foi constatado algum problema, né, existem medicamentos, até casos que são cirúrgicos, de indicação cirúrgica, doutora? Sim, o tratamento normalmente é medicamentoso. A terapia medicamentosa ainda é padrão ouro nas terapias das doenças cardiovasculares. Porém, hoje a medicina veterinária está, por mais que esteja engateando, está evoluindo muito bem. Então, a gente já fala em cirurgias corretivas de doenças que até um momento atrás não tinha cura, né? Só tinha controle. Um exemplo de cirurgia que hoje está se tendo muito em alta são as cirurgias de implante de marca-passo. Hoje também se fala muito nas cirurgias para correção de defeitos congênitos. E a mais recente, que inclusive é tão recente, foi pioneira em alguns veterinários brasileiros, foi o implante valvar. Existe uma doença cardíaca chamada de doença da válvula mitral. Essa doença ela é a mais conhecida na veterinária de cardiopatias e ela tem uma relevância muito grande nesses pets. Então, hoje, o início de um tratamento cirúrgico corretivo põe fim a uma era de terapias, de estresse medicamentoso, do organismo do paciente também, que é um tratamento para a vida toda. Então, é um marco muito importante na nossa área. É legal a gente ver as coisas evoluindo assim, mas no nosso caso, a gente do tratamento em si da cardiopatia, existe também o controle de alguns fatores, né, através de medicamentos, que podem ocasionar problemas cardíacos a longo prazo, como, por exemplo, pressão alta, a gente controla a nossa pressão, a gente consegue controlar com medicamento o nosso colesterol, o índice de colesterol ruim que a gente tem, e para os bichinhos também existem essas possibilidades. Com certeza. A aferição de pressão arterial hoje é rotina, né, nos atendimentos de check-up de clínica geral e já faz um primeiro levantamento sobre alguma alteração vascular do PET, mas não vale negligenciar aí o colesterol, o triglicerídeo, que hoje são doenças metabólicas e eu diria até possivelmente endócrinas muito relevantes e que estão muito associadas com essa parte cardiovascular. Tá certo. Então, para finalizar, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que deve ser a nossa rotina para a gente cuidar do coração dos nossos amiguinhos. Exames, pelo menos, de quanto em quanto tempo, tem que fazer um check-up realmente dos nossos bichinhos, atividades físicas mais ou menos quantas vezes ao dia, como é que a gente deve ter esse cuidado, né? Bom, nas primeiras etapas da vida do pet, é um momento que o tutor tem que estar intimamente acompanhando para poder avaliar melhor se ele pode desenvolver algum sinal clínico, principalmente respiratório. E aí levar o veterinário para fazer um checklist geral de todos os exames, incluindo exames de imagem. Na sequência, à medida que o pet vai evoluindo, crescendo, vai passando por um estágio juvenil, em que ele certamente vai estar mais apto, né, com atividade física, vai correr, vai brincar, é onde a observação tem que estar mais atenta. E aí, certamente, qualquer sinal clínico que possa evidenciar algo cardiológico, seria interessante fazer um check-up. Vale lembrar também, Shirley, que as cirurgias e anestesias vale uma ressalva para um check-up cardiológico antes dos procedimentos, porque a anestesia, ela hoje em dia está cada vez mais incluída. Um paciente cardiopata ele exige um protocolo anestésico diferenciado. Então, é importante que a gente tenha conhecimento antes de como é o aspecto cardiológico do animal para poder o anestesista proceder da forma mais adequada. E todos os pets idosos eu aconselho sim, independente da presença ou não do sinal clínico,
isso seria uma média de 10 anos de idade, já passar por um acompanhamento. Tá certo, doutora Andressa, a gente agradece imensamente sua participação, foram informações super valiosas, dicas para a gente cuidar bem do coração dos nossos amiguinhos, tá bom? Obrigada mais uma vez, volte sempre aqui, a casa é sua.